pelo que nós vimos até aqui, vocês podem perceber que o termo-chave para a compreensão da filosofia aristotélica, pelo menos nas suas grandes linhas, é esse, articulação, né? O que ele procura é justamente trocar essa separação, aquela transcendência platônica, por uma imanência em que as coisas diferentes, embora se articulem entre si, de modo a compor, não é, uma totalidade coerente ou sistemática, como é o ideal aristotélico de conhecimento. Haveria muitas outras articulações ainda que nós poderíamos dar aqui como exemplo, não é, da filosofia aristotélica, da constituição dessa imagem do mundo que Aristóteles procura fazer. Mas, para abreviar as coisas, eu vou apenas completar essa articulação causal para nós passarmos, então, rapidamente a um outro assunto igualmente importante, que é a ética, não é? Aristotélica. Vejam, então, essa articulação causal. O que é que ela significa? Ela significa que eu preciso dar conta do movimento. Movimento, para Aristóteles, significa tanto o movimento de transporte, alguma coisa ir de um lugar para outro, quanto a transformação, a mudança. Isso também ele chama de movimento. Então, quando eu digo que quero conhecer uma coisa, e se ela é sensível, ela é mutável, isso significa que eu tenho que conhecer, entre outros aspectos, a sua causa, quer dizer, a causa do seu movimento, não é? Então, Aristóteles, quando define de conhecimento físico, que para ele corresponde ao que para nós é biologia, psicologia, tudo que diz respeito, não é, a realidades não metafísicas, ele diz, a física é a ciência do movimento. Por quê? Para ele, o essencial no mundo sensível, aquilo que define o mundo sensível, é o movimento, a mudança. Conhecer isso, pelas causas. Ora, é claro que quando eu conheço a causa de um determinado efeito, e vou então procurar conhecer essa mesma causa, ela vai aparecer como efeito de uma outra, porque há um encadeamento, não é? Há um encadeamento de causas e efeitos. Agora, diz o Aristóteles, num argumento que ficará famoso depois e vai ser muito usado até a filosofia moderna, como o movimento é atual, eu tenho que ter, em algum momento deste encadeamento, uma causa atual que dê conta da totalidade desse movimento. Caso contrário, ele não seria atual. Vamos supor que eu dissesse, não, eu vou conhecendo este efeito, a causa deste efeito, que por sua vez é efeito desta outra causa, assim por diante. E assim vou ao infinito. Nunca vou encontrar o término disso. A resposta de Aristóteles é não. Porque se você tem um efeito atual, e você o tem, que você está vendo ali a coisa acontecer, você tem que ter uma causa que dê conta da atualidade desse efeito. Do fato de ele estar acontecendo agora. Não uma causa perdida no infinito. Uma causa que dê conta desta atualidade desse efeito. Ela tem, portanto, que ser também atual. Ora, essa atualidade supõe, então, que esta causa será a primeira instância explicativa de todo o movimento que se segue. Uma vez que eu não posso regredir até o infinito, eu tenho que encontrar o quê? Uma primeira causa, não tenha nenhum antecedente, nenhuma outra causa, por isso ela é a primeira causa, e ela, então, dá conta de todo o encadeamento que vem a seguir, quer dizer, de todo o movimento. Não é? Ora, se ela é uma primeira causa e não há nada que a anteceda, isso significa que ela não está propriamente dentro do movimento. Ela está como um primeiro termo que dá origem a todo o movimento. E aí então vem aquele termo, aquela expressão que é um pouco estranha na filosofia do Aristóteles, e onde ele designa essa primeira causa como o primeiro motor imóvel. Né? O que é que isso quer dizer? O primeiro motor imóvel. É aquilo que, enquanto motor, causa todo o movimento, mas é ele mesmo imóvel.
Por quê? Não havendo outra causa, quer dizer, outro motor atrás dele, ele não é movido. Ele move tudo, mas ele não é movido. Aí estaria, então, a primeira causa atual, porque ela existe atuante, de todo esse movimento que eu vejo na natureza por experiência, né? E aí, então, Aristóteles diz, nesse caso, nós não precisamos pensar como Platão na separação absoluta e na oposição absoluta entre as causas, que são causas de caráter inteligível, porque não são causas da nossa experiência imediata sensível, e a própria experiência sensível da mutação. Porque esta causa atuante, evidentemente, não é algo que apareça para mim, eu não a vejo, não como as outras, não é uma experiência sensível, ela é um primeiro motor, é aquilo que a filosofia cristã depois vai chamar de Deus. É uma ideia presente no Aristóteles que vai subsidiar a definição de Deus dada pela filosofia cristã, porque é exatamente isso, é a origem, é o início, e enquanto tal, um ser inteligível, um ato puro, não é? Separado de toda a materialidade que se encadeia a partir dele em causa e efeito e assim por diante, não é? Eu tenho então uma sequência, né, indefinida de causas e efeitos, mas eu tenho lá no início, na origem, uma causa primeira, causa de todo o movimento, e o Aristóteles chama então de primeiro motor, né? Isso também faz parte da articulação, né? Esse primeiro motor, ele é a razão de ser absoluta de todo o encadeamento que nós conhecemos na experiência sensível, como a relatividade, a contingência, esse caráter empírico, né, do mundo da experiência, né, das coisas da experiência. Ora, essa articulação em que eu passo da física, no sentido de uma experiência sensível, para o conhecimento, que já não é mais um conhecimento sensível, um conhecimento puramente intelectual, uma vez que eu deduzo essa causa pela necessidade de haver um ser, primeiro, uma origem que dê início a todo o movimento. Essa passagem da física para este conhecimento eminentemente intelectual configura para Aristóteles a hierarquia do saber ou a hierarquia da ciência. Então eu passo da física, experiência sensível, para o conhecimento desse ser, primeiro motor, que é o que Aristóteles chama de filosofia primeira. A palavra metafísica, que todo mundo atribui a Aristóteles, ele jamais a escreveu e provavelmente nunca a pronunciou, porque os gregos não conheciam sequer essa palavra. Essa palavra apareceu muito tempo depois, séculos depois, inventada por um compilador de textos aristotélicos, que resolveu dividir os textos em aqueles que tratavam de física e aqueles que tratavam do que vinha depois da física. E, portanto, metafísica quer dizer metafísica, o que vem depois da física, simplesmente isso, né? Acontece que esses assuntos tratados depois da física coincidem com o que nós hoje temos como a metafísica, no sentido dessa ciência de maior dignidade, né, de maior valor, etc., né? Mas antigamente não era nada disso, apenas uma separação entre o conhecimento físico e o conhecimento daquilo que não é propriamente físico, onde entra então o conhecimento desse primeiro motor, né? E, portanto, há aí, o Aristóteles diz, uma filosofia primeira, que realmente é superior, né? Por quê? Porque a primeira causa, evidentemente, é superior às demais, né? Em uma espécie de hierarquia do ser, né? Que corresponde, portanto, à hierarquia do conhecimento. Eu tenho a física, depois eu tenho uma ciência intermediária, que não é ainda a filosofia primeira, mas que é uma filosofia que já um conhecimento já de seres não sensíveis, matemática, né, que faz a intermediação, e depois eu tenho essa filosofia primeira, o conhecimento do ser enquanto ser, né, que é este primeiro motor. Bom, todo esse conhecimento que eu constituo por essa articulação, eu posso demonstrá-lo de maneira absolutamente rigorosa. O Aristóteles
ele faz o conhecimento compor-se de dois trajetos. Um trajeto ascendente, que é esse que nós descrevemos há pouco. Eu vou do efeito para a causa, não é? Eu passo do efeito para a causa, supondo que esse é um trajeto ascendente na hierarquia do conhecimento, uma vez que a causa é sempre um conhecimento superior, né? Eu vou então aqui tentando atingir causas cada vez mais superiores, até chegar à primeira causa. O Aristóteles chama esse trajeto de dialética. Há algo em comum com Platão? Certamente, porque Platão também considerava a dialética como um conhecimento ascendente, onde eu vou, né, dividindo as dificuldades e caminhando na direção de um conhecimento cada vez mais elevado. A diferença, que é muito interessante, é que, diz Aristóteles, enquanto nós temos esse tipo de percurso ascensional, chamado dialética, eu não tenho ainda ciência. Isso não é ciência. Isso é um procedimento preparatório para a ciência. Por quê? Porque eu estou seguindo aqui uma ordem que diz respeito ao meu conhecimento, às minhas possibilidades de conhecer. Eu não posso começar pela primeira causa. Como eu faria? Eu estou sujeito às impressões sensíveis, à observação, tenho que começar pelo que eu vejo. O que é que eu vejo? Efeitos. Muito simples. E aí vou, então, tentando, né, ascender a causas mais complexas. Bem, enquanto eu faço isso, eu vou, então, caminhando na direção das primeiras causas por esse caminho dialético, por esse percurso dialético. Uma vez atingida a esfera das primeiras causas, eu, então, refaço o caminho. Agora, diz Aristóteles, isso sim é ciência, porque agora o meu conhecimento está seguindo a ordem do ser. O que ele quer dizer é muito simples. A ordem da realidade, a ordem do ser, é obviamente aquela que vai da causa para o efeito, né? A causa vem primeiro, o efeito vem depois. O efeito é uma consequência da causa. Agora, quando eu vou conhecer, eu tenho que começar pelo efeito. É uma injunção, né, do meu contato com o mundo, tem que começar pelo efeito. Então, a ordem do meu conhecimento ascensional me faz chegar até a primeira causa. Aí, então, eu refaço o percurso na própria ordem da realidade, na própria ordem do ser, das causas primeiras para as causas segundas, para os efeitos e assim por diante. E nesse caso, então, é que eu tenho uma ciência absolutamente rigorosa, porque absolutamente dedutiva, é o que Aristóteles quer dizer, né? A ciência, o conhecimento, é aquilo que vai da causa para o efeito, do ponto de vista da realidade. Do ponto de vista lógico, vai do geral para o particular. E as duas coisas se correspondem perfeitamente. Quando eu passo fisicamente da causa para o efeito, eu passo logicamente do que é mais geral para o que é mais particular. Então eu tenho uma correspondência lógica da realidade mesma. O Aristóteles acha então que as duas coisas se conjuminam, de tal modo que se eu deduzir toda essa cadeia, né, de realidade, utilizando então os tais instrumentos lógicos, principalmente aqui no caso a causalidade, né, eu articulo o ser tal como ele é mesmo, a partir da causa para o efeito. Isso significa fazer ciência. A ciência é totalmente dedutiva, né? Nós sabemos que essa ideia de ciência não resistiu à modernidade, né? A objeção que os modernos farão a isso é mais ou menos evidente, né? Ou seja, é um círculo aí, né? Para saber, eu preciso saber, né? Quer dizer, para fazer ciência, eu já tenho que ter as primeiras causas, porque eu vou deduzir, né? Eu não posso induzir por acúmulo de dados, como a ciência moderna depois vai fazer, através do experimento, etc. Então, essa ideia de ciência não resistiu à modernidade, mas ela, durante pelo menos 700 anos, foi o que vigorou no Ocidente, né? Como modelo de ciência, né? Até a Idade Média, e só começou a mudar no final da Idade Média e depois no Renascimento com Galileu, já no século XVI, XVII com Galileu, mas até aí então nós temos esse modelo aristotélico. E isso constitui o quê? A racionalidade teórica.
né? A racionalidade teórica é o que nós chamaríamos hoje de razão científica, né? A ciência, né? A elaboração da ciência. Que é o quê? É mostrar dedutivamente, pelo rigor da lógica, mas sempre correspondendo à realidade, que tudo que existe, existe por necessidade, né? Aí que está o rigor da demonstração aristotélica. É por isso que eu tenho que vir da causa para o efeito. Porque a relação entre o efeito e a sua causa é uma relação de necessidade. Mas para compreender essa necessidade, eu tenho que saber como é que o efeito é produzido pela causa. Senão eu não tenho o encadeamento necessário, não é? Vamos supor que eu tenha só o efeito e não consiga chegar à causa. Não sei como ele foi produzido, não sei se foi por contingência, por acaso, por necessidade. Não tenho conhecimento nenhum. O conhecimento rigoroso e necessário corresponde à necessidade que existe na natureza, que ela é regular. Aristóteles supõe uma regularidade total. Então, eu tenho causa produzindo efeitos, regularmente, necessariamente. E por isso que a lógica permite reproduzir essa realidade com todo o seu rigor, né? E demonstrá-la, né? Porque aquilo que é necessário na realidade é demonstrável na teoria. As duas coisas têm que se corresponder, né? Então, isso nós chamamos de racionalidade teórica, teoria, ciência. Ora, no entanto, existe, para Aristóteles, um outro domínio da realidade que é o oposto desse, e que é o império da contingência, onde eu não posso apreender relações necessárias entre causa e efeito. Qual é esse domínio? Esse domínio, o Aristóteles chama o domínio da prática. É o domínio da moral, é o domínio onde as ações humanas se exercem a partir do livre-arbítrio, a partir da liberdade. Nesse domínio, nesse campo prático das ações humanas, eu não posso contar com esse esquema, porque não há possibilidade de chegar a uma visão rigorosa, demonstrativa, propriamente teórica, né, que dê conta, por exemplo, das minhas escolhas, né? Por que eu escolho alguma coisa entendendo-a como sendo bem, preferível a outra, etc. Há uma maneira de demonstrar isso de maneira rigorosa, como eu demonstro, por exemplo, uma passagem de uma causa física a um efeito físico? Para Aristóteles não há. Não há maneira de demonstrar isso. Então, há toda uma série de fatores que interferem na prática humana e que fazem com que exista, ao lado dessa racionalidade teórica, uma racionalidade prática. Porque o fato de que não haja demonstração absolutamente rigorosa não significa que seja tudo irracional, né? Há uma certa racionalidade, por exemplo, que preside as minhas escolhas, né? Quando eu prefiro alguma coisa, eu, em geral, tenho razões para preferir isso ou aquilo. Então, há um exercício ali de racionalidade, só que ele não é demonstrativo. Ele não possui esse mesmo teor, né, de demonstração que possui um raciocínio que nós hoje chamaríamos de científico, né? E por quê? Porque o mundo das ações ele não é dominado por essa ordem, né, que Aristóteles consegue impor ao mundo da teoria. Porque o mundo das ações é o mundo da contingência, né, onde aquilo que poderia também não ser, né? Que qualquer uma das minhas ações, qualquer uma das minhas condutas, eu posso supor sempre o contrário, sem que por isso haja uma contradição lógica, né? Por exemplo, eu vim até aqui hoje, podia ter ficado em casa, né? Seria uma outra coisa, completamente diferente, mas não haveria contradição lógica. Não é a mesma coisa que um quadrado e um triângulo, não é? Então, não tenho como demonstrar que eu vim aqui necessariamente. Se eu tivesse ficado em casa, teria feito também isso necessariamente? Não, né? Há uma escolha, há uma contingência que influi nessa escolha e, portanto, os motivos racionais, né, que me fizeram assumir uma determinada conduta, eu os teria também para outros motivos, para outra conduta, né, porque nós estamos no mundo aí da contingência das escolhas e, nesse caso, então, é nesse sentido que cada um tem que tentar dominar ao máximo esses fatores contingentes que estão dentro de nós e fora de nós, para conferir à nossa conduta o máximo possível de racionalidade, né? Porque o Aristóteles,
ele, apesar de fazer essa diferença, ele ainda é fortemente intelectualista, ou tem uma forte tendência intelectualista. Como o homem é razão, quer dizer, principalmente razão, definido como animal racional, então é claro que a nossa realização mais perfeita está do lado da razão. Portanto, quanto mais racional for a nossa conduta prática, tanto mais felizes, diz Aristóteles, tanto mais felizes nós seremos e cumpriremos assim a finalidade moral, que não é outra senão conseguir a felicidade. Agora, o intelectualismo de Aristóteles a pensa dessa maneira, né? O que eu tenho que fazer para ser feliz? Eu tenho que me realizar naquilo que eu sou principalmente. O que é que eu sou principalmente? Razão. As outras coisas são secundárias. Elas têm que entrar também, porque eu sou um composto. Elas entram na minha conduta. Desejos, apetites, sentimentos, impulsos, tudo isso entra na minha conduta. Mas há que haver uma hegemonia da razão para que tudo isso possa se submeter a uma finalidade, né, que é a finalidade da consecução da felicidade individual e coletiva, na cidade, no caso, seria política, né? E, nesse sentido, então, quanto mais nós cultivarmos a racionalidade na prática, quanto mais nós nos aproximarmos, então, do bem por via racional, né, mais felizes nós seremos na nossa prática cotidiana, né? E por quê? Porque a felicidade é a realização daquilo que cada ser tem como sendo o seu atributo principal. Isso é ser feliz, realização do atributo principal. O nosso, humano, é a racionalidade. Realizando esse atributo de maneira plena, nos realizaremos na plenitude, e aí então vem o quê? Como resultado disso, a felicidade, que não é outra coisa senão essa realização, né, daquilo que nos daquilo que temos como a nossa essência, né, como aquilo que nos define, né? Nesse sentido, então, o Aristóteles procura, na moral, ele é, digamos assim, mais platônico do que na teoria do conhecimento, porque há uma aproximação maior daquelas noções platônicas do bem, de um bem transcendente, de algo que nos encaminha para ele, etc. Mas, ainda assim, o Aristóteles procura manter essa característica que nós vimos aqui da imanência, né? Qual é? É ter uma noção claramente racional do nosso fim. E, a partir daí, então, ajustar os meios, né? Por isso que ele diz, não é abandonar tudo, que também no caso da moral platônica era abandonar tudo e dedicar-se apenas à contemplação da verdade e do bem. Não podemos fazer isso, né? Somos também impulsos, desejos, etc. Então, a contemplação do bem é a finalidade. Mas para que isso seja conseguido, nós ajustamos os meios. Quais são os meios? Os desejos, os impulsos, a matéria, né? Tudo isso, então, devidamente ajustado, enquanto meio, em vista do fim principal, né, que é a contemplação do bem e, portanto, para o Aristóteles, tal como para Platão, a felicidade máxima, né, está nessa contemplação, nessa experiência, né, da transcendência do bem. Isso do ponto de vista, então, da conduta, da ética, né, que supõe, então, a prática das virtudes que nos levem a essa contemplação, a essa vida, né, voltada para o bem, que é, para o Aristóteles, a vida feliz, no sentido propriamente humano, né? Então, isso é mais ou menos assim, de maneira bastante esquemática, algumas das grandes linhas da filosofia aristotélica, né? E eu procurei insistir principalmente naquilo que distingue, né? Naquilo que a distingue de Platão, que nós vemos aí que é um jogo, né, de aproximação e distância, né? Que representa a transformação da filosofia platônica nas ideias, né, originais do Aristóteles, né?